dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. Jesus é o templo novo. Queridos e amados irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo da Quaresma. A palavra de Deus desenha-nos o mapa do caminho que conduz à vida nova, à salvação. Recomenda-nos que ao longo de todo o percurso não percamos Jesus de vista. É Ele o guia que nos ajuda a interpretar o mapa a que nos leva ao encontro do Pai. Na primeira leitura do livro do Êxodo, Deus oferece-nos os mandamentos que devem balizar o nosso itinerário de todos os dias. Com a sua iniciativa, Deus não quer limitar a nossa liberdade, mas sim ajudar-nos a chegar à vida verdadeira, à vida em abundância. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, sugere-nos uma vida de conversão. Convida-nos a olhar para a cruz e descobrir na entrega do crucificado que só o amor dado até ao extremo gera vida e salvação. Na cruz revela-se a paradoxa sabedoria de Deus que Paulo nos convida a abraçar. No evangelho deste terceiro domingo do tempo da Quaresma, João nos mostra Jesus expulsando do templo de Jerusalém os vendedores de animais e os cambistas. É uma das poucas vezes em que o Evangelho nos mostra uma cena em que aparece a cólera de Jesus, motivada pelo desrespeito de muitos pela casa de Deus, pela casa do Pai. Jesus repudiou tudo aquilo que energeticamente fazendo até uma chicote de cordas para expulsar todos aqueles profanadores, dizendo-lhe: tire isso daqui, não faça da casa de meu Pai uma casa de comércio. E neste momento alguns judeus perguntaram: que sinal nos mostras para agir assim? Na verdade, o sinal que Jesus dará como prova da sua autoridade será precisamente a sua morte e ressurreição, quando responde: destruí esse templo, em 3 dias eu o levantarei. E o próprio evangelista São João frisa: ele falava do templo do seu corpo. Os discípulos bem o reconhecem depois da ressurreição e creram no que ele havia dito. A casa de oração havia sido transformada em uma casa de negócios. O templo, enquanto lugar de oração, de fraternidade, de acolhida, tinha sido transformado em ponto de exploração, enriquecimento ilícito, porque para alguns a fé perdera a sua profundidade e os fiéis tinham sido tornados vítima da ganância dos poderosos. Nisso consistia a profanação da casa de Deus. O gesto de Jesus é de limpeza, de purificação. E a atitude que ele repudia pode ser encontrada nos textos proféticos, segundo os quais não é do agrado de Deus o culto exterior feito de sacrifícios materiais, fundamentado em interesses pessoais. Esse gesto de Jesus é uma exortação ao culto autêntico, à correspondência entre liturgia e vida, uma evocação válida para todas as épocas e também hoje para nós. Expulsando os vendedores e os animais, Jesus queria dizer que aquele sacrifício não tinha mais valor. No diálogo com a samaritana, Jesus já havia dito: chegou a hora na qual nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores lhe prestarão culto em espírito e verdade. São esses, em verdade, os adoradores que ele quer. Com a Páscoa de Jesus começa um novo culto, o culto do amor, e um novo templo que é Ele mesmo, Cristo ressuscitado, mediante o qual cada fiel pode adorar Deus Pai em espírito e verdade. A igreja primitiva, durante os primeiros séculos, celebrou o culto e a Eucaristia nas casas ou nas catacumbas. Com o passar de algum tempo, mesmo na era dos apóstolos, se tornou necessário o encontro de algum local comum para as celebrações litúrgicas. Só mais tarde surgiram as igrejas, as basílicas e as catedrais. Somos o corpo vivo, o templo vivo, e é o Espírito Santo quem nos dá a vida, quem nos une. A igreja, templo e corpo, formado por todos os batizados, é a manifestação visível da presença do Senhor ressuscitado. Por isso, ela celebra o sacramento, todos decorrentes da Eucaristia, com o qual somos alimentados e nutridos. É ela, a igreja, aquela que louva o Senhor com sua liturgia, a esposa sem ruga, sem mancha, que foi purificada pelo próprio esposo, o Cordeiro imolado. O apóstolo São Paulo nos ensina: vosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, glorifique a Deus com o vosso corpo.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Jesus ressuscitado é o templo do novo culto. Toda oração, toda oferenda a Deus deve ser feita a partir de então em Cristo Jesus, para que seja um culto espiritual vivo, santo e agradável a Deus. Contudo, amados irmãos e irmãs, saibamos também nós, enquanto membros de Cristo, ter com a casa de Deus o mesmo zelo que Jesus demonstrou ter. Que o Senhor nos faça percorrer esse tempo quaresmal, seguindo o itinerário de conversão, de penitência, para podermos eliminar da nossa vida todo o pecado, purificando assim o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Que Deus nos acompanhe, nos abençoe hoje e sempre. Amém. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, e que Deus Pai nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação.